Ele já foi identificado como imperadores romanos cruéis, líderes políticos carismáticos e até mesmo papas ao longo da história. Seu nome evoca imagens de apocalipse, tirania e engano em escala global. Mas quem é de fato o anticristo? Um homem? Um sistema? Uma ideia? Hoje, no Decodificando a Fé, vamos mergulhar em uma das figuras mais temidas e mal compreendidas de toda a profecia bíblica. Neste vídeo, nós vamos fazer algo essencial. Vamos separar o joio do trigo, a especulação sensacionalista da verdade bíblica. Você vai descobrir 3 mitos populares que, na verdade, te distraem do perigo real, e 3 verdades bíblicas fundamentais que realmente importam para a sua fé e para a sua preparação hoje. Fique comigo até o final, porque a última verdade pode mudar completamente a forma como você enxerga os tempos do fim. Para entender o verdadeiro perigo, primeiro precisamos limpar o terreno das ideias erradas. E o primeiro grande mito é: mito número 1. O anticristo é um ateu ou um líder político totalmente secular. É comum imaginar o anticristo como um ditador ateu, um comunista ou um líder globalista que odeia abertamente a religião. Alguém que invade as igrejas de fora para dentro. Mas a Bíblia pinta um quadro muito mais sutil e perigoso. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, nos dá a pista crucial. Ele diz que o homem da iniquidade se levantará e se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pense nisso. Ele não destrói o santuário de fora, ele se senta dentro dele. O apóstolo João reforça essa ideia dizendo que os anticristos saíram do nosso meio. A maior ameaça profética não é a que ataca a fé abertamente, mas a que a corrompe por dentro, usando a linguagem da fé, a aparência de piedade e a estrutura da própria religião para desviar as pessoas da verdade. Isso nos leva diretamente ao segundo mito, uma armadilha na qual cristãos bem-intencionados caem há séculos. Mito número 2. O anticristo é uma única pessoa específica que podemos identificar hoje. Desde o início do cristianismo, a lista de candidatos a anticristo é imensa. O imperador Nero foi um dos primeiros. Na Idade Média e na Reforma, papas e reis acusavam uns aos outros. Em tempos mais modernos, a lista incluiu Napoleão, Hitler, Stalin e até presidentes americanos e líderes como Mikhail Gorbachev por causa de uma mancha de nascença em sua testa. Essa busca por um vilão específico nos faz esquecer o que a Bíblia realmente ensina. Em sua primeira carta, o apóstolo João é claro: filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos já têm surgido. Percebeu? João fala de um anticristo que vem no futuro, mas de muitos anticristos que já atuavam em sua época. O espírito do anticristo, que é o espírito do engano, da heresia e da rebelião contra a verdadeira identidade de Cristo, não é um evento futuro, mas uma força que opera na história há milênios. Focar em apenas um homem nos faz baixar a guarda para as muitas formas como esse espírito pode se manifestar. E, enfim, o terceiro mito, que confunde a ferramenta com a verdadeira intenção. O mito número 3. A principal característica do anticristo é o poder militar e político.
Sim, as profecias, especialmente em Daniel e Apocalipse, descrevem um poder que exerce grande influência política e econômica, mas isso é o meio, não o fim. A principal característica desse poder, repetida inúmeras vezes, é o engano religioso. Em Daniel, capítulo 7, o chifre pequeno tem uma boca que proferia arrogâncias e pretendia mudar os tempos e a lei. Em Apocalipse, a besta opera grandes sinais e falsos milagres para enganar os habitantes da terra e levá-los à adoração. O objetivo final não é a conquista de territórios, mas a conquista das mentes e corações. A guerra não é primariamente militar, mas espiritual. A guerra é pela adoração. Agora que removemos os mitos, podemos enxergar com clareza as verdades que a Bíblia quer que a gente realmente entenda. E a primeira é a mais fundamental de todas. Verdade número 1. O anticristo é, acima de tudo, um usurpador religioso. A palavra grega anti, em anticristo, tem um duplo sentido fascinante. Ela não significa apenas contra, como em antagonista. Ela também carrega a ideia de no lugar de ou em substituição a. O anticristo não quer apenas destruir Cristo, ele quer substituí-lo. Seu objetivo final é se apresentar como a resposta, a autoridade, o mediador, o objeto de adoração que pertence somente a Jesus. Ele imita Cristo para enganar os eleitos. Ele oferece um falso evangelho, uma falsa paz e uma falsa autoridade espiritual. É por isso que a sua atuação é tão perigosa. Ele não se parece com um demônio com chifres, mas com um anjo de luz. E como um poder como esse consegue enganar a tantos? A Bíblia nos dá a pré-condição. Verdade número 2. Sua ascensão está diretamente ligada a uma grande apostasia. Paulo, novamente em 2 Tessalonicenses, é taxativo. O homem da iniquidade não será revelado sem que primeiro venha a apostasia. A palavra apostasia significa uma rebelião, uma ruptura, um abandono da fé. Não se trata de pessoas de fora atacando a igreja, mas da própria igreja abandonando as verdades fundamentais da palavra de Deus. A apostasia cria um vácuo espiritual. Quando as pessoas deixam de encontrar poder, verdade e clareza na Bíblia, elas se tornam presas fáceis para qualquer um que ofereça milagres, experiências emocionantes ou uma autoridade que lhes diga o que pensar. O poder do anticristo não surge no vácuo, ele cresce no solo fértil de uma fé enfraquecida e de um conhecimento bíblico superficial. Isso nos leva à verdade final e mais importante. Verdade número 3. A verdadeira defesa não é especulação, mas vigilância espiritual. A Bíblia não nos chama para sermos detetives proféticos, com mapas e gráficos, tentando adivinhar nomes e datas. Ela nos chama para sermos crentes vigilantes, sóbrios e espiritualmente armados. A proteção contra o engano do anticristo não é saber exatamente quem ele é, mas conhecer profundamente quem é Cristo. É impossível para alguém que conhece bem uma nota de R$ 100 verdadeira ser enganado por uma falsificação grosseira. Da mesma forma, a única maneira de não ser enganado pelo falso Messias é estar apaixonadamente conectado com o verdadeiro. A nossa segurança não está em decifrar o inimigo, mas em nos aprofundarmos em Jesus. Ao longo do nosso estudo, vimos que a figura do anticristo
é muito mais complexa do que um simples vilão de filme. É um engano religioso que nasce no seio da fé, um espírito de rebelião que opera há milênios e que culminará em um sistema global de falsa adoração. Mas a mensagem final da profecia não é de medo, mas de preparação.